Livro Projeção Astral, Perguntas e Respostas via Internet. Primeira edição. Autor Pablo de Salamanca. Tema 11. Amparadores, mentores e projeção astral. Pergunta A. O que são amparadores? Antes de apresentar o conceito de amparador, que considero o mais adequado para o público que se interessa por projeção astral, no geral, assinalo que os amparadores ou mentores são um fator abordado diferenciadamente por várias linhas de pensamento. Ou seja, não há um consenso. Assim, preferimos definir que amparadores são consciências extrafísicas ou simplesmente espíritos guia ou mentores, dentre outras terminologias, que dão algum tipo de apoio e ou fornecem aprendizados e ou atuam em parceria com pessoas projetadas. Para isso, essas entidades ou consciências desencarnadas precisam ter um entendimento sobre a vida, no mínimo similar à dos projetores, ou, de preferência, maior. Pergunta B. Há alguma diferença entre amparadores e amigos espirituais? O termo amigos espirituais é mais amplo que o termo amparadores, pois podemos ter como amigo espiritual todo tipo de entidade que ainda não reencarnou, mas nos acompanha por laços de afinidade de vidas passadas. Assim, por exemplo, podemos ter amigos que em vidas anteriores nos ajudaram a manter vícios e desequilíbrios, e que ainda estão por perto. Portanto, esses seres até podem tentar nos ajudar de alguma forma, mas geralmente o fazem por vias ineficientes. Já as entidades que realmente merecem ser chamadas de amparadores, estas têm uma função mais bem definida e voltada a aspectos evolutivos. Porém, não podemos deixar de assinalar que os amparadores também podem ser considerados como amigos espirituais. Pergunta C. Existem amparadores nos esperando para a primeira projeção lúcida? Frequentemente, os amparadores estão invisíveis a nós projetores, pois seus corpos astrais são mais sutis do que os nossos. Além disso, boa parte dos amparadores prefere não aparecer, evitando densificarem-se, prevenindo que criemos uma dependência excessiva deles. Assim, mesmo que nós não os vejamos, eles possivelmente podem estar próximos de nós, seja na primeira projeção astral consciente, bem como em outras oportunidades. Pergunta D. Por que amparadores tomam a forma de pessoas que não são? Eles assim podem proceder porque os vínculos emocionais são importantes para a melhor receptividade de uma mensagem ou ensino. Então, podem apresentar-se como pessoas confiáveis de nossa convivência terrena, como amigos, parentes e figuras religiosas. Pergunta E. Um mentor amparador pode tomar a forma de um parente desencarnado? Sim,
Um amparador, às vezes, pode tomar a forma de alguém que foi importante para nós e já desencarnou. De maneira semelhante, um mentor poderá apresentar-se com a aparência de um amigo ou parente ainda encarnado. Eles usam esta estratégia, às vezes, para nos inspirar familiaridade e confiança, de modo a nos passar um aviso relevante ou fornecer um aprendizado. Por outro lado, às vezes a nossa mente, devido à baixa lucidez extrafísica ou durante uma rememoração distorcida, pode interpretar um amparador que se mostrava com sua aparência original como um parente ou alguém de nossa plena confiança. Pergunta F. Amparadores, ao usar a forma de alguém, precisam pedir permissão à pessoa? Mentores, guias, no nosso entendimento, ao assumir a aparência de alguém, não têm a necessidade de pedir permissão à pessoa, pois assim agem no intuito de realizar uma atividade de auxílio, orientação. Além disso, os seres espirituais não se prendem às formalidades que cultivamos no mundo terreno. Pergunta G. Fiz algumas projeções há um tempo atrás, quando conheci meu mentor e executei tarefas interessantes. Depois, parei por um tempo de me exercitar e fiquei sem sair no astral. Voltei e tive algum sucesso, parando de novo. Estou com um peso na consciência por ter parado e, por isso, queria perguntar se os mentores ficam chateados ou frustrados com a inconstância do projetor. O guia ou mentor de uma pessoa conhece muito bem seu aluno, pois normalmente já o acompanha desde vidas passadas, podendo até mesmo ter convivido no ambiente terreno por diversas vezes. Assim, os mentores, amparadores, não se surpreendem com as características dos seus pupilos. Portanto, essas entidades, na posição de orientação que ocupam, por terem um bom desenvolvimento consciencial, geralmente não se aborrecem ou se frustram com os projetores. Porém, se o indivíduo encarnado tiver uma programação existencial intensa a cumprir, no campo das atividades extrafísicas, ele terá algum tipo de chamamento mais intenso a lembrá-lo das tarefas agendadas. Aliás, essa questão da programação existencial, no âmbito da projeção astral, é bem variável. Por exemplo, há pessoas que atuam intensivamente nas fases mais jovens de suas vidas, enquanto outras no período da maturidade. Isto é algo complexo de analisar de uma forma breve. Mas um aspecto é evidente. Se o projetor se dedica a alguma técnica projetiva e é persistente, terá maior facilidade de ter lucidez e rememorar suas atividades no astral. Pergunta H. Numa situação onde um projetor é levado pelo mentor para amparos difíceis, em áreas de sofrimento, se o projetor se nega por medo, seu guia pode impedi-lo de fazer viagens astrais no futuro? Entendo que não há retaliação por parte do mentor. Ele normalmente não agirá para dificultar saídas lúcidas do corpo, a não ser que o projetor esteja prejudicando a outras pessoas.
O que acontece em alguns casos em que o projetor teme ajudar entidades sofredoras é que a própria mente do projetor bloqueia as lembranças dessas tarefas no astral. Ou seja, o projetor às vezes até ajuda lucidamente espíritos sofredores, mas não recorda o que fez do outro lado. É um mecanismo de defesa de sua própria mente. Em determinados contextos, o projetor também é levado para regiões umbralinas, mas numa condição semilúcida ou inconsciente, para ser um doador passivo de bioenergias, não recordando praticamente a totalidade dos fatos. Pergunta I. Como faço para chamar um amparador nos momentos difíceis de uma projeção? Se você chama de momentos difíceis de uma projeção a presença de um assediador, obsessor, há várias formas de agir. Os amparadores podem realmente ajudar, mas muitas vezes não estão visíveis a nós projetores, porque geralmente eles não querem que fiquemos dependentes deles em qualquer situação. Se eles estão próximos ou conectados mentalmente ao projetor, e essa conexão depende muito de nós, normalmente nos intuem alguma atitude, como direcionar bioenergias ao assediador, por exemplo. Quando eu era menos experiente, às vezes entrava em franca luta corporal, entre aspas, com entidades mais agressivas, e normalmente eu os imobilizava ou os afastava, pois nós projetores temos a vantagem de contarmos com a reserva bioenergética do corpo físico. Mas isto não é o mais recomendável. Além disso, no caso de estarmos num ambiente desagradável ou em presença de seres desequilibrados, há a possibilidade do retorno ao corpo material, bastando, para isso, pensarmos firmemente no veículo denso. Retornando à sua pergunta original, como chamar um amparador, assinalo que se você tem, no seu dia a dia, atitudes éticas, naturalmente estará bem sintonizado com o chamado amparador.